Avaliação da aprendizagem. Realizar avaliações é um passo muito importante para qualquer processo de aprendizagem. É com ele que os professores e coordenadores conseguem entender como está o desenvolvimento dos seus alunos e se estão indo bem, e quais são os seus pontos fortes e fracos. Mas engana-se quem pensa que a única forma de avaliar um aluno é através de uma simples prova e que ela tem um único objetivo. Existem diversos tipos de avaliação que podem ser aplicados. Desde as mais remotas épocas, a avaliação utilizada sempre foi baseada em notas e provas, ou seja, aquele que fornece um resultado mensurável e o que dá aos pais e alunos maior segurança em termos de controle. Este sistema, segundo Jussara Hoffmann, é vago, uma vez que apenas aponta falhas no processo de aprendizagem, além de discriminar e selecionar a ideia de uma escola para poucos. A nova Lei de Diretrizes brasileira preceitua que os docentes devem incumbir-se de zelar pela aprendizagem dos alunos e também verificar o rendimento escolar, realizando uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Avaliação tradicional. Na avaliação tradicional, a classificação do aluno acontece a partir do processo corretivo, ou seja, eliminando-se a subjetividade, evitando assim que se cometam injustiças na contagem de erros e acertos, visto que muitas vezes avaliar é confundido com medir. Nessa concepção, de acordo com Paulo Freire, o professor será sempre o que sabe, enquanto que o aluno será sempre o que não sabe. Esta forma avalia a fração do conhecimento desvinculado, aquilo que o aluno lembra sobre o que lhe foi transmitido, daquilo que ele pode fazer com o que aprendeu. Avaliação inclusiva. Na avaliação inclusiva, esta educação pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporâneo, que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso à participação, o desenvolvimento e a aprendizagem de todos, sem exceção, principalmente os deficientes físicos. Avaliação interna. As avaliações internas escolares são utilizadas pelas instituições de ensino para monitorar e avaliar o desempenho acadêmico do aluno em relação aos objetivos educacionais e metas de aprendizagem traçados pela escola e aplicada pelo professor, conforme planejamento escolar. Sendo assim, é um processo contínuo que ajuda a melhorar a qualidade da educação e oferecida a identificar áreas de melhoria. Além disso, as avaliações internas são vistas como autoavaliativas, justamente por analisarem se as abordagens pedagógicas utilizadas na escola cumprem com os objetivos de aprendizagem alinhados no projeto político-pedagógico. Avaliação externa. A avaliação externa, como o próprio nome sugere, é aplicada por um agente externo. Essas provas são padronizadas para garantir o cumprimento do direito à aprendizagem e a comparação entre redes de escolas distintas. Veja alguns exemplos de avaliação externa. Avaliação Nacional da Educação Básica, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, Avaliação Nacional da Alfabetização, Exame Nacional do Ensino Médio, Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Com os resultados desses exames, é possível traçar um painel da educação no país, o que contribui para o desenvolvimento de políticas públicas na área. Além disso, esses resultados permitem que as escolas façam um diagnóstico das ações já implementadas e busquem práticas mais assertivas. Avaliação diagnóstica.
Uma avaliação diagnóstica é uma ferramenta utilizada nos sistemas educacionais para ponderar de forma assertiva o histórico educacional, necessidades e domínios dos estudantes. Ela foi desenvolvida para ajudar professores a avançarem nos conteúdos com base nos conhecimentos e habilidades que os estudantes já possuem. Se feita de maneira completa, será possível descobrir informações muito importantes, como que o estudante tem conhecimento, o que ele deveria saber, mas não sabe, e também toda a expectativa de cada um em relação às aulas e ao processo de ensino e de aprendizagem. Ao ter o conhecimento, esses dados torna-se possível construir melhores processos. Afinal, os educadores conseguem compreender onde cada turma e aluno se encontra no processo de aprendizado e quais são seus maiores desafios e suas limitações. De maneira geral, a avaliação diagnóstica não é aplicada para avaliar o estudante, mas todo o seu potencial. Os resultados auxiliam no mapeamento das necessidades de adaptação na educação, com o objetivo de atender cada pessoa da melhor forma possível. Avaliação formativa. A avaliação formativa é um conjunto de práticas que utiliza diferentes métodos avaliativos para medir de maneira profunda e individual o processo de ensino-aprendizado dos alunos. Ela é uma alternativa viável, contrapondo-se à maneira mais tradicional de avaliação. As provas tradicionais são muito voltadas à reprodução do conteúdo aprendido, sendo unilaterais e não dando brechas para que os alunos apresentem aos professores feedbacks sobre as suas aulas, atribuindo a eles pouco protagonismo no processo de absorção do conhecimento. A avaliação formativa vem justamente para quebrar esse paradigma e dar aos alunos o papel de coautores no desenvolvimento de sua aprendizagem. Com a avaliação formativa, floresce o princípio mediador, colocando a intenção do professor de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras para cada um e para todos os alunos a partir da observação e reflexão das manifestações individuais de aprendizagem. A avaliação somativa. A avaliação somativa é realizada comumente no fechamento de um ciclo de aprendizado, seja ele anual, semestral, trimestral ou etc. Para quantificar e categorizar os resultados na avaliação somativa, geralmente as instituições de ensino estabelecem critérios como conceitos ou notas médias a serem atingidos pelos alunos. A atribuição desses conceitos deve levar em consideração os componentes curriculares que serão ensinados na escola, sendo estes definidos a partir da matriz curricular do regimento e do projeto político-pedagógico. Desta forma, ao final de um ciclo ou de um processo, a instituição poderá analisar o desempenho de cada aluno, verificando se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, mas também poderá analisar o desempenho de turmas e séries específicas. Tem o objetivo de atribuir notas e conceitos para o aluno ser promovido ou não de uma classe para outra, ou de um curso para outro, normalmente realizada durante o bimestre ou semestre. A prática da avaliação escolar, que tem em foco a classificação no processo de obtenção de médias de aprovação ou médias de reprovação, está ultrapassado. Para um verdadeiro e atual processo de avaliação, não interessa a aprovação ou reprovação de um aluno, mas sim sua aprendizagem e, consequentemente, o seu crescimento. Ao avaliar, o professor estará constatando as condições de aprendizagem dos alunos, para, a partir daí, promover meios para a sua recuperação e não para a sua exclusão como uma punição, se considerar a avaliação um processo e não um fim. A avaliação classificatória é o tipo de avaliação que tem como referencial a aquisição de conteúdos sequenciados ou pré-requisitos. O que está em questão nesse tipo de avaliação não é o aluno, mas o que estava previsto para ser avaliado. A avaliação classificatória é classificar somente por meio de notas alunos que não sabem ou sabem. Aluno é classificado pelos que são bons e pelos que são ruins.
e todas as modalidades de ensino, a avaliação das aprendizagens é um elemento crucial, seja pela compreensão de seus objetivos, seja pelo sentido autoritário de que se reveste, ou ainda pelo forte caráter subjetivo intrínseco ao processo avaliativo. A avaliação das aprendizagens tem sido considerada o calcanhar de Aquiles em todos os níveis de ensino, pois são muitos os conceitos divergentes e até mesmo equivocados que têm norteado o ato de avaliar na educação. No entanto, no ensino de nível superior, esta questão assume proporções dramáticas, na medida que a rápida expansão do ensino superior tem exigido um quantitativo cada vez maior de docentes, nem sempre qualificados e responsivos, como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, em cujo contexto entendemos que se insere a avaliação das aprendizagens. Ainda que não se possa generalizar, percebemos que nossa prática educativa, que muitos profissionais que atuam como professores universitários têm verdadeira ojeriza à discussão de tópicos pedagógicos dessa natureza, por entendê-los como perda de tempo e pedagogismos de pouco valor prático. Assim, continuam repetindo no dia a dia de sala de aula as práticas avaliativas que vivenciaram no seu próprio processo formativo, desconsiderando as exigências que a contemporaneidade impõe a todos, educadores e educandos. Não é exagero afirmar que tais exigências demandam do professor universitário uma postura proteana em sua carreira docente, visto que na mitologia grega, Proteus era uma divindade que possuía o dom de prever o futuro e a capacidade de transformar sua forma física ao comando da própria vontade. Paralelamente, os professores universitários necessitam atentar para as mudanças e transformar continuamente suas práticas pedagógicas, independentemente de quão enfadonhos talvez pareçam tais discussões. Nessa perspectiva, torna-se necessário repensar a maneira como concebemos nossa prática de avaliação das aprendizagens, pois esta não deve ser considerada como um elemento isolado, a ser praticado somente em determinados períodos previstos no calendário acadêmico. Antes precisa ser encarada como um componente crucial do ato pedagógico, que tem o objetivo de oferecer subsídios para tornar o ensino e a aprendizagem produtivos e satisfatórios, tendo em vista os resultados esperados. Tal abordagem é contundente e nos remete a uma mudança de paradigma, considerada a avaliação um componente intrínseco ao ato pedagógico. Quebramos a barreira imposta pelos exames tradicionais, historicamente tratados como punitivos, e afastados das ações de planejar e ministrar as aulas.